Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora ver esse corte que eu separei pra vocês aqui do Esporte Espetacular, falando sobre essa grande vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Pessoal, vitória que deu aí, né, um respiro para o Timão nessa luta contra a parte de baixo da tabela. O Corinthians venceu o adversário direto, o Atlético, e bora ver aí o que a mídia falou dessa vitória. Ficaram muito impressionados aí com essa vitória do nosso Timão. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa reportagem, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, pessoal. O trio do Corinthians tá de volta. Garro, Yuri Alberto e Memphis não jogavam juntos há 2 meses. E ainda não tinham sido titulares juntos nesse Brasileirão. Em São Paulo, o Memphis bagunçou a marcação do Atlético Mineiro. Mas no fim da jogada, o Maicon mandou a bola para a arquibancada. A chance do Yuri foi de cabeça, passou raspando. O Garro deu o passe para o gol do jogo. Dessa vez o Maicon pegou em cheio. O Galo incomodou pouco. A melhor chance foi essa bola no travessão do Vitor Hugo. Vitória do Corinthians e dessa torcedora, que acabou levando a camisa do Memphis para casa. Se deu bem ela, hein? Eita! Ô, Antônio Carlos, por que o Corinthians é um na Copa do Brasil e é outro no Brasileirão? Difícil, né? O Corinthians vem alternando muito esse ano, né? Bons jogos, depois tem uma queda muito grande. Independente da competição, eu acho. A Copa do Brasil é um torneio praticamente, é um mata-mata, é curto, né? Talvez você se concentre mais em 2 partidas, por isso que está na semifinal da Copa do Brasil. Enquanto que no Campeonato Brasileiro, você tem que manter mais a concentração mesmo, né? Os jogadores têm que estar mais preparados. É uma final a cada jogo, principalmente quando se trata de pontos corridos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E algumas lesões também. Isso aí acabou atrapalhando um pouco o Corinthians. Agora, mano, o Corinthians, o Maicon ontem jogou um partidaço, marcou um golaço, perdeu outro. O Corinthians perdeu muito gol, o Corinthians pegando uns 4-0 ontem, hein? Poderia, Benja. Eu até gostei do jogo ontem, comparado à porcaria que o Corinthians praticamente durante toda a sua trajetória, com raríssimas exceções, ele costuma realmente jogar bem. Ontem, com a volta do Garro, Benja, que acaba sendo uma luz naquele cemitério de jogadas chamado meio-campo do Corinthians, ele acaba melhorando quem está ao entorno dele. Ele melhorou o Bidon, ele melhorou o Maicon, ele dá uma luz ali para o Memphis, para o Yuri. O Corinthians ele teve uma série de chances, Benja, que ele não pode desperdiçar, principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, te falar, a fase dele de finase bonito tá voltando, hein? Porque o cara para fazer 1, ele perde 4, perde 5. Ontem o Yuri Alberto perdeu pelo menos 2 gols cara a cara absurdos que não poderiam ser perdidos, Benja. Porque é o centroavante do time, é um dos destaques, é um dos caras que a torcida deposita a confiança. O Yuri Alberto ele precisa realmente aprimorar um pouco mais as finalizações dele. O Yuri Alberto, que na metade do ano passado, principalmente no segundo semestre, tinha sim até um papo de que ele poderia ser convocado para a seleção brasileira e com méritos, porque o que ele jogou no segundo semestre foi um absurdo. Mas o Yuri Alberto esse ano, ele teve uma queda absurda de rendimento. Mas graças a Deus, ontem com a volta do Garro, com a presença do Memphis e do Yuri... Graças a Deus. Graças a Deus, pô. Graças a Deus. Ontem era confronto direto, Bernardão. Não, eu concordo com o Mano, que sem o Garro, o Corinthians é um time, com o Garro, o Corinthians é outro. Assim, e uma coisa importante que ele falou, que ele disse, que é o quanto ele contagia os companheiros. Ele em campo, os caras que estão ali ao redor dele jogam melhor. Pra você, Antônio Carlos, o Depay é craque? Antônio, o Depay é craque? Craque? Cara, assim, eu escuto falarem muito dele, né? E relacionado a salário, aquilo que ele é fora de campo. Pra mim, ele é um baita de um jogador, meu. Ele é um jogador diferenciado. Não craque? Craque não, mas é um jogador diferenciado que quando ele está no time junto com o Garro, o Corinthians é um, e quando eles estão fora, o Corinthians é outro, entendeu? Então, assim, para mim, ele é um jogador muito importante para o Corinthians. É craque? O problema é que hoje a palavra craque banalizaram a palavra craque. Qualquer um é craque. O Depay é craque, o Yuri Alberto é craque. Para mim, são poucos ou quase... O Oscar é craque? O Oscar... Do São Paulo? O Oscar foi um ótimo jogador. Craque, não, para mim. O Lucas é craque?
Lucas também um ótimo jogador. Muito bom. O craque é o Zico, o craque é o... Eu também acho, mas... como é o Falcão, você vai entendeu? pegar e com todo respeito colocar... Não tem mais craque hoje? Não tem. O último... Messi. Não, tem o Neymar foi craque. O Neymar foi craque. Não é mais craque? Ah, não é. Ele não joga mais hoje, cara. Então, Yamal pra você é craque, Bernardo? Quem? Yamal. Pra mim ainda é um bom jogador, cara. Não é craque. Então o cara não fez nada, ele joga num baita time, obviamente ele fez pra estar ali. Tem potencial pra se tornar cara, mas o craque é o cara que vence, o cara que ganha muito, é o cara que realmente resolve. O craque resolve todos os dias ou quase sempre. Vou falar nisso, cara, é verdade que o Yamal não vai dar mais autógrafo? Essa história é verídica ou é fake news? Vocês leram isso? Ah, falaram que ele tá cobrando. Que ele não vai dar mais autógrafo, ele já não... O cara tá cobrando pra dar... Porque agora abriu uma empresa, que vai cobrar, ele vai cobrar agora. Por isso que nem camisa, nada. Mas é verídico isso, Michel? Eu vi que, eu escutei que nem você. Que ele... Se isso for verdade, o menino começou mal, hein? Mas é muito em cima disso. Cobrar, cara, autógrafo e foto. Começou falando, acho que a realidade hoje do futebol, ela é totalmente diferente do que eles viveram, eu vivi. Eu cheguei a pegar no final da minha carreira um pouquinho disso, então é totalmente diferente. Hoje a maioria dos jogadores são assessorados por 10 pessoas que ficam ali instruindo e fazendo com que o atleta faça isso ou aquilo, e com certeza isso partiu de alguém que é da equipe dele para fazer dinheiro. Mas que ideia de jirico, cara. Não tem nada a ver, eu acho que isso, acho que para mim hoje que parei de jogar, quando alguém pede para mim, por exemplo, uma foto ou um autógrafo, é o reconhecimento do meu trabalho, daquilo que a gente fez, e você vê que a pessoa lembrar de você, então isso é o básico, isso é o simples que tem que ser feito, mas... Agora deixa eu perguntar pra vocês, olha, não tem que tirar o mérito, o Corinthians jogou bem, ganhou, podia ter ganho de 3-4-0. Agora, o que acontece com o time do Atlético Mineiro? Porque, olha, pra mim, Antônio Carlos, o Sampaoli é o treinador mais superestimado que eu já vi na vida. Ele vive de um torneio que ele ganhou com o Chile, uma Copa América, e uma bela campanha com o Santos em 2019, que ele não ganhou, ele foi vice do Flamengo. E ele é superestimado. Agora, um time que tem Hulk, Scarpa, Arana, Rony, Dudu. Gente, é uma coisa estranha ver esse Atlético jogar, Antônio Carlos. Parece que é jogador que corre para não chegar na bola, cara. E Bernardo, nós vínhamos conversando a respeito do Atlético, né? Porque tem grandes jogadores e é um time que até agora não engrenou, né? Pelos jogadores que tem, pela qualidade desses jogadores, não apresentam um bom futebol, né? Tem o Cuca, saiu o Cuca, entrou o Sampaoli e continua a mesma coisa. Eu não sei o que acontece. De novo, pelos jogadores que tem, eu acho que era um... E tá assim desde o ano passado, né? Era uma equipe que deveria apresentar um futebol melhor, até porque são jogadores de nome, né? Jogadores tecnicamente com uma técnica acima da média, e eu acho que era um time que tinha que jogar um pouco melhor. Concordo com a análise de vocês, eu acho que o Atlético é um time que está devendo bastante, mas na partida de ontem até entende-se, né? Porque o Atlético ele preservou boa parte do time titular, apesar do Hulk ter começado a partida, porque o Atlético tem um confronto já pela Sul-Americana aí contra o Del Valle, jogo fora de casa terça-feira. E o Atlético, até olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, por mais que tenha 33 pontos, ainda tem que tomar um certo cuidado para depois não ter que ficar fazendo conta para não cair. Mas o Atlético está tentando priorizar um título que ainda é plausível, né, Bernardo? Porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro, você olhando praticamente os 4 que estão lá embaixo, dificilmente vão sair dali. Eu acho que está meio que desenhado que os 4 vão cair mesmo. Então o Atlético, até olhando esse cenário e tentando priorizar um título, ele está focado na Sul-Americana, porque no Brasileiro o Atlético não pega uma vaga nem de pré-Libertadores, né? Acho que foi estratégico ontem, acho que a escalação do Atlético, mas mesmo assim, se tratando de um clube grande como o Atlético, aí você tem os jogadores suplentes que... o cara tem... mostrar, né? Não, você tem caras super famosos no banco e, então esse cara ele tem que atuar no mesmo nível que os titulares entram, né? E eu concordo com o Benja, o Sampaoli é um dos treinadores mais superestimados que tem. O que ele fez, Bernardão, para ter essa moral toda? É o que você falou, ele veio naquela pegada... Eu tive com ele uma vez para trazer ele para um clube brasileiro, naquele começo do Chile, ele estava
A seleção do Chile, eu fui para o Chile, sentei com ele no centro de treinamento do Chile, ele me atendeu lá dentro vestido com a roupa do agasalho do Chile, conversei com ele, mas aí ele não tinha vindo para o Brasil ainda, então ele era uma novidade. Se eu não me engano, ele teve uma passagem que foi até boa no Olympique de Marseille, se eu não me engano. Ele já treinou na Europa Mas ele não deixa saudade em nenhum lugar que ele passa. Né? Não, então, mas sabe o que me incomoda no São Paulo, por exemplo, no Brasil? Eu tava vendo a entrevista dele, ele morou em Santos, ele não fala português, cara. E ele não tá nem aí, ele não tá interessado também. E o Ancelotti mal chegou. Isso que eu acho que é uma falta de respeito dele. Ele acha que ele se acha tão superior, cara. Isso é uma coisa que... Quando você chegou na Alemanha, você já foi logo de cara aprender a falar alemão? Todo mundo faz isso, Ben. Eu comecei a estudar aqui no Brasil, né, cara? Você chegou na Itália também? Já foi aprender italiano? Isso, 6 meses, né, quase. E o treinador, porque comunicação para o treinador é tudo, cara. Para o jogador, você vai ali, mas o treinador ele tem que ter certeza que a mensagem que ele está passando para o seu atleta está sendo bem entendida, né? Não sei que ele fala, na entrevista ele fala espanhol e no dia a dia ele fala o português ali, mas isso é uma coisa que a mim pessoalmente incomoda. Ontem... O Dorival estava na coletiva e um repórter fez uma pergunta para ele se os problemas políticos... Vamos ouvir, coloca aí, Edinho. É muito difícil para a gente ficar falando a respeito de política. Eu acho que eu já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência, assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim. Mas é uma situação que tem que ser resolvida e é natural que a gente torce aí pelas melhores soluções em todos os clubes, que a política cada dia seja menos evidente no dia a dia. Antônio Carlos, você trabalhou em vários times grandes, jogador, treinador, dirigente, em especial você passou pelo Corinthians, né? Você viveu isso. Falando em termos de Corinthians, cara, que você sabe que lá você marca um gol, você não pode sair na rua porque você não consegue andar. Se você fizer uma bobagem, você não consegue sair na rua porque te matam. Então você viveu isso. Deixa eu te perguntar, o problema político do Corinthians atrapalha ou não atrapalha o elenco? Eu acho que o problema político depende dos resultados também, né? A maioria das vezes, porque naquele momento que eu trabalhei no Corinthians, foi uma época de reconstrução do Corinthians, né? Então, assim, nós praticamente desfilamos na Série B, no ano seguinte o Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil, depois a Libertadores, depois o Mundial, então foi um outro período, né? Hoje o Corinthians não tem uma situação política bem resolvida, eu acho, mas assim, essa é a minha opinião, né? Falando como ex-jogador, o problema político, na minha opinião, não afeta em nada aquilo que os jogadores você é técnico, hoje você é técnico, você está vendo que o bicho está pegando. Todo dia é polícia, é escândalo, é cartão de crédito, é dívida, é presidente que sai. Não, por exemplo, vocês ali, isso não chega, vocês nem conversam, essas coisas. Não, você acaba conversando, mas hoje no Corinthians é totalmente diferente do que era, sei lá, 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás a gente treinava ali na fazendinha. No Parque São Jorge, estava tudo junto. No Parque São Jorge, praticamente você via os problemas políticos do clube. Hoje você tem o seu centro de treinamento bem afastado. E ninguém entra, né? Ninguém entra, onde só os jogadores estão lá, só aí a comissão técnica. Então, assim, se chega alguma coisa, mas... Na minha opinião, não é um problema que atrapalhe a equipe dentro de campo. Até porque quando o jogador entra dentro de campo, ele se desliga de tudo. Ele só está pensando em jogar futebol e em tentar fazer o melhor para o clube. Ah, mas escutou isso durante a semana. É mentira, isso aí não atrapalha em nada, na minha opinião, né? Atrapalha, Bernardão? Olha, eu acho que o Antônio ele colocou de uma forma interessante, porque... quando era tudo ali no Corinthians, eu acho que afetava muito mais, né? Eu acho que hoje afeta menos. Embora você tenha hoje a informação, ela circula de uma forma muito mais fácil, através das redes sociais, né? Mas eu acho que se fosse como antes, afetaria mais. Eu acho que hoje menos. Acho que menos. Afeta, Michelito?
Cara, eu concordo, mas eu acho que às vezes vai muito de perfil também, né? Vai muito de perfil de atleta, acho que e depende muito também do problema e da situação do clube. Por exemplo, quando você vê que uma má gestão atrasa salários e tudo mais. Exatamente. Isso acaba às vezes complicando, mas eu acho que o atleta em si, ele tem que entender que quando você vai para um treinamento ou uma partida, aquilo ali você é obrigado a fazer o seu melhor, porque se você faz um resultado positivo, como o próprio Zago falou, muita coisa pode mudar. E essa é a resposta que você tem que dar para tudo. Para talvez uma crítica, a situação ruim do clube. As coisas só vão se resolver com resultado positivo. Não tem outra coisa. Não adianta talvez o atleta em reivindicar ou entrar, talvez ainda mais com as redes sociais hoje, nessas polêmicas de gestão. Isso é ridículo. Mas título encobre problemas? Com certeza. Com certeza. Muito. Com certeza. Bem, eu não tenho. Eu acho que o resultado ele é algo que ele vai encobrir e vai, lógico, ajudar a resolver muito problema. Isso não tem a dúvida. Quando você chegou no Palmeiras, Antônio Carlos, você chegou naquele comecinho difícil ou você já veio no filé mignon da Parmalat? Você chegou a pegar aquele comecinho ou não? Era um começo difícil, né? Até porque eram 17 anos, né, que o Palmeiras... então você chegou naquele começo difícil. Isso. Aquela pressão toda, os problemas políticos, tudo, não afetava o Palmeiras naquela época? Afetava mais o tabu? A gente, assim, ouvia uma coisa ou outra, né? O importante depois, né, não é falar. A chegada do Vanderlei, do Luxemburgo, fez com que os jogadores naquela oportunidade pensassem só em futebol, né, da maneira que ele tem de gerir o grupo, de conversar, de trocar ideia. Foi uma reviravolta dentro do Palmeiras. E depois que você consegue um título também, e foram 5, 6 títulos, né, em 2, 3 anos, praticamente tudo muda, né? E foi isso que aconteceu. Mas título encobre muito problema ou não? Encobre bastante, tá louco. A conta vem depois? A conta vem depois? Isso aí é da questão do clube, né? Talvez chegue a conta no final, mas assim, queira ou não queira, o torcedor, a maioria das vezes, está pensando em título, né? Ele não quer saber o que vai acontecer depois politicamente ou financeiramente. O torcedor pensa em título, em que a sua equipe possa conquistar algo de importante durante o ano. A conta do Corinthians chegou, quase 3 bi já. Verdade. Quase 3 bi, olha. Mas, ô Benja, vocês estavam falando a respeito de informações. Antigamente eu acho que era melhor até para jogar. Porque antigamente não tinha esse bombardeio de informações que existe hoje. Hoje, cara, se a gente falar alguma coisa, sei lá, agora, daqui 5 minutos a gente tá sendo lacrado no Japão. Antigamente, se falasse alguma coisa, você ia ser cancelado daqui uma semana. Se lembrassem disso. Ia sair alguma coisa amanhã no jornal. Então não era o imediatismo que existe hoje. Hoje em dia Mas nesse sentido, não em todos. Então, porque jogar bola hoje, pra mim, é muito mais fácil que na época desses caras. Claro que é. E joga quando quer, joga quando quer, escolhe jogo. Se entrar 20 minutos e der 2 passes, vive 6 meses disso. Não tem como não receber salário. E até então, por exemplo, a própria mídia hoje é bunda mole. E que salário? Então, porque hoje a mídia também ela contribui para isso, Benja. Porque a própria mídia bunda mole vitimiza demais o jogador da atualidade. Antigamente o cara jogava de terça, quinta, sábado, domingo, e a mídia fala, tem que jogar mesmo, não sei o quê. O cara com uma chuteira... Estava errado. Hã? Isso estava errado. Estava errado, mas, por exemplo, a mídia cobrava que o cara tinha que jogar. E a camisa não tinha 100 gramas, como tem hoje, o fardamento inteiro, sem reter suor. A chuteira não pesava 25 gramas cada pé, sabe? A bola, ela encharcava, se pegasse no peito era capaz de matar um. O gramado era ruim. Hoje em dia, esses caras aí, comendo a pandeló, ganhando os milhões que eles ganham, e ainda vitimizam o jogador. Galera, repercutindo ainda um pouquinho dessa vitória do Corinthians, vitória que venceu ontem, né? O Atlético Mineiro. Cara, uma vitória grandiosa, uma vitória importante, uma vitória que respira aí, né? O Corinthians na tabela. O Corinthians agora não se distanciou muito, mas abriu uma vantagem boa ali para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. E pessoal, muitas críticas aí, né? Apesar da vitória para o Yuri, que perdeu alguns gols ali fácil, pelo amor de Deus, o Maicon também, né? Mas enfim, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa vitória. Eu não vou nem estender muito o vídeo aqui para não ficar muito longo. O foco foi aí o corte do Esporte Espetacular e também no Domingol com Benja. Comenta aqui abaixo o seu palpite para você. O Corinthians vai ganhar na próxima rodada, próximo sábado que vem, 4 horas da tarde, o Corinthians volta a campo contra o Vitória
E aí precisa vencer porque é outro adversário concorrente, né? Nessa disputa aí. Aqui o Atlético Mineiro tava na disputa com o Corinthians, tá ainda, o Vitória também. Então é muito importante ganhar, que aí ganha dos dois times que tá ali lutando com o Corinthians para se distanciar da zona do Z4. Comenta aqui abaixo o que você achou de tudo isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.